A ideia do projeto surgiu quando eu e minha esposa, né, a Alessandra, a gente estava buscando espaços educacionais para os nossos filhos e a gente não estava encontrando nada que batesse com as nossas ideias e os nossos princípios de educação também. Eu já estava há alguns meses já me aprofundando na proposta da Sudbury, que é a base para o nosso trabalho. Então a gente não estabeleceu assim, vamos começar quando tiver 10 famílias, ou vamos começar quando tiver 5, não, vamos começar com quem tiver afim, vai ser pequeno no começo, beleza, mas depois a gente vai crescendo e enquanto isso a gente vai ganhando experiência. In Arcadia, life trips along, pure and simple as the shepherd's song. É como se eu estivesse aprendendo a ler e escrever de novo, a falar, porque eram coisas que eu já sentia, que eu achava que era isso, sabe, que toda essa relação de que, na verdade, o aprendizado não necessita necessariamente de um ensino, toda essa parte do interesse próprio, das coisas que motivam e essas coisas todas em relação, que são princípios, né, de respeito, de confiança, de liberdade, são princípios da comunidade que eu já sabia, mas eu não conseguia falar sobre isso, porque eu não tinha ainda um vocabulário para esse tipo de discurso. E que eu descobri aqui e que é muito bom. Assim. O modelo Sudbury ele começou em 1968, com uma escola nos Estados Unidos que foi fundada nesse ano. Então eles estão com 46 anos de experiência mais ou menos. Foram vários pais e educadores que se juntaram para criar também uma escola que fizesse sentido para eles. E aí como que funciona lá? Atualmente eles estão com mais ou menos 190 alunos, são 11 membros da equipe que trabalham, eles estão no mesmo espaço que estavam em 68, que é tipo uma fazenda. E aí funciona assim, as crianças chegam, lá eles recebem de 4 a 19, 21 anos, essa faixa etária. E aí o que eu falar de lá, na verdade, eu vou estar falando daqui também, porque a gente funciona igual. Né? Então assim, as crianças chegam, a única exigência que eles têm por lei lá é que haja um controle de frequência, então eles anotam o nome, né? Eles funcionam 8 horas por dia, então eles têm que 5 horas por dia, eu acho que eles têm que estar lá. Então eles fazem um controle de frequência, a gente faz aqui também só para a gente saber, mas é só o nome da pessoa, assina, e pronto. A partir daí, as crianças e os adolescentes decidem o que vão fazer. Isso significa que não tem nenhuma aula que é oferecida, então os membros da equipe não oferecem aulas. As crianças se organizam e fazem as atividades que eles querem com os recursos que têm. Se não tem o recurso que eles querem, eles se organizam, se mobilizam e levam para as assembleias. Never saw I such a scene of such fair maids upon such remote degree, where they employ their holiday with dance. Eu sou educadora há 35 anos. Minha formação é letras. Eu fui professora de português, literatura, redação até 2007. Em 2007 eu me aposentei definitivamente das escolas. O maior desafio aqui para a equipe é não propor nada. Aí você já viu, uma professora de 35 anos que vai com plano de aula para a sala, não é? E aqui eu chego e eu não posso propor nada. Eu tenho que ficar à disposição da solicitação deles. E por incrível que pareça, eu me adaptei muito bem. Quais são os princípios? O princípio é de que a pessoa, cada indivíduo, tem o direito de escolher aquilo que ela vai fazer com o tempo dela e que ela sempre escolhe o que ela precisa. Então eu não preciso, como adulto, como quem está de fora, dizer o que ela precisa fazer. Ela sabe mais das necessidades dela do que nós. Em termos acadêmicos, o que isso significa? Significa que você vai sair de uma escola dessa sem saber ler, escrever, coisa assim? Não. O que você tem de experiência lá, dos 46 anos, é que todo mundo sabe com matemática, sai de lá com matemática, aritmética, né, sai lendo e escrevendo. Não porque você precisa, porque alguém te diz, você precisa saber ler, mas porque em determinado momento, para fazer alguma coisa, você tem que saber ler. Então, são vários relatos, assim, tem relatos diversos, por exemplo, de crianças que aprendem a ler porque precisavam da leitura num jogo de videogame. Então, sem ler, ela não participa de uma coisa que é interessante para ela.
We're down here. Eu acho que eu consigo me comunicar com elas, assim. Então não é difícil, sabe? Pra mim não é difícil. E eu acredito que não seja difícil se você levar em consideração que é uma pessoa. É uma pessoa que ela pode ter... Assim como você tem muito menos referência de teatro do que eu, por exemplo, fiz uma graduação em teatro. Só que quando a gente for conversar sobre teatro, tem que levar em consideração que você sabe alguma coisa sobre isso. Porque senão a gente não vai ter conversa nenhuma, entendeu? Então, é a mesma coisa com a criança. Tem que levar em consideração que ela nasceu no mesmo mundo que eu. Então, que ela vai saber falar sobre as coisas, só que de maneiras diferentes das minhas, entendeu? Gonna ride till I ain't wrong. Going away, but I'm gonna stay, building a home.